Bom, vamos para o exercício então de idades e alturas, né, ou maiores de 13. E nesse exercício eu vou tentar não fazer muita coisa, mas só dar um caminho, porque a gente já viu algumas coisas nos outros exercícios que a gente vai usar nesse. Então, eu acho que vocês conseguem fazer se eu tirar alguma névoa aí que vai talvez dificultar o trabalho. Primeira coisa, ler o problema com atenção, né, para entender o que ele quer que você faça, para ver se é um for, se é dois for, né, se eu tenho que fazer um append, a quantidade, o que ele pede. Então vamos dar uma lida aqui nesse problema para entender. Ele fala o seguinte: eu tenho duas listas, uma lista com idades e alturas. Essas idades e alturas são de um conjunto de pessoas, então eu tenho a idade da pessoa e a altura dela. Então em listas separadas. Poderia ter sido passado já numa lista de tuplas, por exemplo, né? Idade, altura, idade, altura, idade, altura, alguma coisa assim, que nem a gente fez aquilo lá de cédula e quantidade de cédulas, né? Fica mais bacana, mas veio separado. O que nós vamos usar aqui é uma função que junta, tá? Já vou adiantando para vocês, porque juntando eu consigo mais facilmente trabalhar. Então a gente vai usar a função zip, eu acho que a gente já usou até em um outro programa, se eu não estou enganado. Tá? Mas é essa a ideia. Então, o que ele quer que calcule? Ele calcule a média das alturas. Eu tenho que retornar as alturas. Então, o meu retorno é a lista das alturas. O cara só quer a altura, a idade só serve para o cálculo aqui. Tá? Ele quer as alturas. As alturas de quem? Daqueles alunos que têm mais que 13 anos e a altura inferior à média da turma. Ele está pensando o seguinte, ó, se o aluno já tem mais de 13 anos e está com a média, com a altura inferior à média da turma, então esse cara não me serve, por exemplo. Ou esse cara me serve. Então é esses caras que ele vai trabalhar. Então esse é o ponto de encontro que ele tem aqui. Tá? Então, primeira coisa, se eu quero os alunos com altura inferior à média da turma, cai naquele outro problema da temperatura. Lá eu queria as temperaturas acima da média anual. Aqui eu quero os alunos com altura inferior à média da turma. Então fica a dica, tem que fazer o primeiro for para calcular a média de altura da turma. E eu só vou trabalhar com os alunos que têm altura inferior à média da turma, então o segundo for, e idade maior que 13. Então eu preciso da idade. Tá? Então isso aqui a gente já sabe fazer. E eu devolvo o quê? Eu devolvo a altura, faz um append da altura numa nova lista. Então vejam, são dois for, um primeiro para calcular a média e um segundo para achar esse ponto. E eu tenho que ter uma lista nova para devolver só as alturas dos caras que satisfazem a condição. Isso tudo está escrito aqui. Então, antes de começar a fazer qualquer programa, eu tenho que entender muito claramente isso. E eu poderia até pegar e fazer manualmente o cálculo lá com os testes, né? Porque se eu não tenho o teste, eu vou ter que simular. Tá, deixa eu pensar numa turma aqui. Alunos com tais valores de idade, tais valores de altura. É isso? É. Então você valida com o teu usuário. Ele vai te dar uma base de dados. Ó, por exemplo, essa turma que eu tenho aqui do ano passado. Nesse caso, eu iria querer tais alunos, por causa desse cálculo. Você calcularia na mão. Então aqui, por exemplo, você vai calcular a altura e vai calcular a média da altura aqui, ó. Né? E vai ver, opa, a média deu tanto, esse cara está abaixo ou está acima, então você vai devolver esses valores, ok? Então é bem importante que você saiba calcular. Aqui eu já dou alguns valores, eu fiz o cálculo todo na mão desses valores todos, né, para que você não precisasse calcular, mas é importante que você entenda, ó. Aqui é uma lista vazia, aqui é uma lista com as alturas dos que passaram e assim por diante. Bom, o que complica nesse programa? É que você vai fazer um for para fazer o if, mas o for tem que pegar tanto da lista de altura quanto da lista de idade. Né? Então você está fazendo um for, escolhe uma das duas, altura ou idade, e daí como é que eu pego o outro? E aí muita gente não conseguia fazer, ou faz dois for, também não vai funcionar. Então, nesse caso é o zip que vai resolver para a gente. Então, como é que eu uso o zip? Eu fiz aqui um pequeno brinquedo aqui, ó. Peguei 3 alturas e 3 idades, ok? Vou dar um enter aqui, ó. Então eu tenho uma lista chamada alturas e uma lista chamada idades, ok? Eu quero juntar agora esses elementos, porque o 13 corresponde a esse outro 13 é esse e o 14 é esse, ok? Então o primeiro, né, o aluno 0 tem 13 anos e 1,70 m, o outro tem 13 anos e 1,70 m e o outro tem 14 anos e 1,50 m. Eu quero juntar esses elementos. Como é que eu faço isso? Eu uso o zip. O zip, alturas, vírgula, idades. Desse jeito.
Só que ele me devolve um objeto zip, tá? Então, para efeito de ver agora, eu não consigo ver. Então, eu vou transformar isso numa lista só para a gente poder ver. Quando eu faço um for, eu posso usar direto o zip, tá? Mas aqui para visualizar, eu vou fazer isso aqui, ó. Só para a gente entender o que aconteceu. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o 13 com 1.7, o outro 13 com 1.7 e o 14 com 1.5. Eu posso fazer um for agora nisso aqui, ó. For altura e idade in zip, taranã, print a altura e a idade do aluno. Então eu tenho, ó, no mesmo for, eu estou percorrendo duas listas, paralelamente, elemento a elemento. Então o zip, lembre do zíper, né? O zíper junta, né? Aqueles negocinhos lá na calça, ok? Então é essa a ideia do zip. Então com o zip vocês conseguem fazer a segunda parte, o segundo for, e devolver as alturas daqueles alunos que têm a idade maior que 13 e a altura inferior à média da turma. Ok? Então com isso você já consegue resolver. Eu não vou fazer nada aqui para deixar para vocês essa alegria. Ok? Então até a próxima.